Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, uma das coisas mais importantes da vida é você e eu sermos capazes de reinvenção, renovação. Eu gosto demais de lembrar algo que está exatamente nesse livro, Educação, Escola e Docência, que é a importância de nós, professoras e professores, não esquecemos de algo decisivo. Nós lidamos com história o tempo todo. Com passado, presente e futuro. A historicidade, como a gente utiliza em filosofia, ela é inerente à nossa tarefa. Por exemplo, há uma frase que às vezes se diz na nossa área que é estranhíssima, quando algum colega diz: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz uma coisa dessa só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Afinal, há pessoas nesse auditório que começaram a dar aula com 16 anos de idade e os teus alunos tinham 5. Aí você fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós no cotidiano toma contato com o que há de mais novo na vida, que são as novas gerações que para nós chegam. Por exemplo, eu esse ano completo 43 anos de magistério. Faz 43 anos esse ano que eu estou na atividade da docência. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Por exemplo, os alunos que entraram hoje na universidade, não estou falando daqueles que estão na educação básica, mas aqueles e aquelas que entraram na universidade esse ano, que são alunos e alunas de alguns de nós, aqueles que já estão no 2º mês de aula, na área de pedagogia, direito, comunicação, medicina, engenharia, psicologia. Que ano eles nasceram, que estão esse ano na faculdade? 98. Os alunos que estão na universidade esse ano, por exemplo, não entendem por que a preocupação com o fundamentalismo islâmico. Afinal de contas, quando do atentado às Torres Gêmeas, eles tinham 3 anos de idade. 3 anos. Agora eu vou contar uma coisa. Para cada um e cada uma aqui nesse auditório, aquele atentado é memória. Para o nosso aluno é história. Cada um e cada uma aqui lembra onde estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, às 8h15 da manhã, terça-feira. Você lembra onde você estava quando vieram te chamar e falar: estão atacando os Estados Unidos. E você foi olhar na TV e o primeiro avião estava passando dentro. Você achou quando viu o segundo que era reprise, infelizmente não era. Um avião foi jogado no Pentágono. Quando eu era criança, em Londrina, que é a minha cidade de origem, nem um super-homem entrava no Pentágono. Agora até o Donald Trump anda. Cláudia, que morou em Washington, sabe o que significa a segurança em relação àquela estrutura. Já imaginou? Será que eu já sei dar aula? Meu aluno tem a ideia de fundamentalismo islâmico como história. Para você é memória. Ele tinha 3 anos. Olha que coisa interessante, ele não entende direito o debate feito nos Estados Unidos entre Hillary Clinton e o Donald Trump quanto à questão da imigração. Afinal de contas, esse menino ou menina que hoje está na tua rede de ensino e logo estará, por exemplo, no ensino superior, ele tem uma visão de uma sociedade mais aberta, uma sociedade onde você tem uma convivência que seja mais acolhedora, em que as fronteiras se derrubem um pouco. E, claro, será que eu já sei dar aula? Eu vim agora de São Paulo, que é a cidade onde moro, para cá, e ao vir pela Fernão Dias, imagine, para o meu aluno, Fernão Dias é alguém absolutamente distante. Dom Pedro, então, nem se fala. Embora ele seja mais novo que o Fernão Dias. Mas sabe o que é muito novo para os nossos alunos? Ayrton Senna. Quando ele entra na rodovia Ayrton Senna, para ele é mais ou menos como entrar na Carvalho Pinto. Outro dia eu voltava de Taubaté, onde vive uma das minhas filhas do coração, que é médica lá, e eu voltava de lá, e ela pediu para eu dar carona para 2 colegas dela que já estavam se formando em medicina, e de repente, na estrada, eles falam: professor,
Quem foi Carvalho Pinto? E aí eu disse, olha, foi um governador de São Paulo, foi um homem que disputou eleições, inclusive foi candidato ao Senado, né, em 1974, etc. E eles falaram, fala um pouco sobre Ayrton Senna. Na hora eu achei que era uma brincadeira. A questão é que quando eles nasceram, o Senna tinha morrido já fazia 3 anos. Claro, meu aluno não conhece, ele nem imagina, por exemplo, por que alguns de nós assistimos corrida de Fórmula 1? Uma coisa que ele diz, mas por que nós não temos tradição? Você fala, menino, você tá maluco? Como que nós não temos tradição? Nós temos 2 tricampeões e um bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que o Brasil ganhou um campeonato de Fórmula 1, isto é, a última vez que a gente viu a bandeira do Brasil balançada dentro de um carro numa vitória, agora em dezembro fez 25 anos. 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1 foi em 1991. Só para vocês terem uma ideia, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, atenção, a União Soviética ainda existia. Era dirigido pelo Gorbachev, um homem que tinha um mapa na testa, um hemangioma. Em 1991, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Você comprava um pão de queijo de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. Só 3 anos depois, em 94, com a RV e depois do Plano Real, se segurou um processo que na área de educação escolar era desastroso. Vocês imaginem na gestão pública o que é você lidar com uma inflação hoje de 8%, já é aterrorizante. Imagine com algo que mudava cotidianamente de preço. Em relação a salário, em relação à merenda, em relação a insumo, em relação à construção. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção, não existia carro importado no Brasil. Os primeiros chegaram em 1993. Eram os carros russos. O Lada, Niva. Quem comprou aqui tem até hoje. Porque aquilo é invendável e imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Você já imaginou? É preciso olhar a circunstância da educação como sendo novos tempos. E novos tempos exigem novas atitudes, mais inteligência, mais audácia, mais coragem naquilo que se faz. A capacidade, acima de qualquer coisa, de imaginar também que não dá para trabalhar com métodos que são arcaicos, estruturas que são ultrapassadas. Claro que não é uma renovação constante. Quando se fala em mudança, cuidado. É preciso mudar aquilo que está ultrapassado, mas não aquilo que se apresenta historicamente como vitalizado. Exemplo, quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Eu estou fazendo aqui, para o teu desespero farei, até 12h30, uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Quando eu preciso, eu uso. Mas para isso eu não preciso. Por isso, eu faço aqui algo que é antigo, mas não é velho. Uma aula expositiva, ela é tradicional, ela não é arcaica. Ela será arcaica quando ela estiver ultrapassada. A ideia da autoridade docente, ela é tradicional, não é arcaica. Autoritarismo é arcaico. A autoridade é antiga.
A atenção aos conteúdos é algo que é tradicional na educação escolar. O conteudismo é ultrapassado. Nesse sentido, cuidado. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo, isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação, ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente, porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos, isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda, porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante, significa ultrapassar, não significa resolver. A palavra resolução, a palavra solução é uma palavra que veio da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não compromisso cínico com a área de educação, leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante que está escrito na parede: aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação, é uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão. E, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Nesta hora, é difícil para uma secretária e para um secretário, quando ao assumir o governo, o conjunto do executivo deseja que você faça coisas novas. Fazer coisas novas não é, obviamente, como eu disse, descartar o que já vinha na sequência, e aquilo se provou adequado. Como disse o secretário Schneider, quando ele assumiu, né, na gestão anterior em que secretário foi, ele chamou alguns ex-secretários para conversar. Quando a professora Cláudia Costin foi secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro, né, apesar de todos os avisos para que não o fizesse, né, afinal, como eu disse, nunca se deve voltar a um lugar que você foi feliz um dia, né, disse os chineses, mas o Schneider não aprendeu, já tinha sido ministra e decidiu depois de ser secretária. Isso é insanidade, né? Se você observa, cautela, o que será demandado de você, secretário ou secretário municipal no nosso estado? Você que vai atuar, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu minha família, ou vai atuar em Catanduva, onde nasceu minha mulher, ou vai atuar em São Paulo, onde eu vivo. Cuidado, fazer a renovação não é trazer o inédito o tempo todo, é proteger aquilo que teve capacidade de ser cuidado, descartar o que se coloca como inadequado ao projeto que venceu a eleição e ao mesmo tempo elevar o que se conseguiu. Quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, após Paulo Freire, o governo anterior era o governo de Jânio Quadros, que não teve um desempenho tão forte na área de educação. Mas quando o Jânio Quadros assumiu, ele houvera sucedido a Mário Covas. Esse sim um homem que com a equipe na educação jogou a educação municipal lá em cima.
Quando o Jânio veio, ele diminuiu um pouco aquilo que seria a condição, mas não onde Covas tinha pego. Quando o governo de Luiz Erundina, que eu participei, pegou a cidade, nós pegamos a partir de Mário Covas. Haja vista, por exemplo, que a secretária, né, de Educação Municipal no governo Covas, que foi Guiomar Nama de Mello, tinha como sua chefe da assessoria técnica Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, que foi também a minha secretária adjunta. Por quê? Porque a ideia é você levar adiante e não você simplesmente descartar. Por isso, quando dentro desse fórum se fala em superar, inovar e transformar, cuidado. Cuidado para não ficar num mudancismo que a população, inclusive, nem entende direito, que uma parcela dela significa descarte de recurso, quando, acima de qualquer coisa, é preciso ter coragem política para elogiar o adversário. É preciso, acima de qualquer coisa, ter honradez e dignidade para dizer vamos manter, porque esse é um projeto que tem sucesso e queremos superar, inovar e transformar. Claro, diz assim, Cortella, você fala isso porque você não está mais em governo, né? Fica muito mais fácil, né? A gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. Mas há aí uma questão de convicção política, que não necessariamente é partidária, mas que é política. Qual é a tua convicção? Como educador ou educador? Você vai ser secretária ou secretário de educação para quê? Para receber o título? Também é bom. É gostoso dizer que eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Quando alguém acha que você é uma pessoa importante, eu até brincava aqui com os colegas, né, do FNDE, porque na hora que eu sentei, que eu fui receber água, trouxeram para mim, acho que é a mando da professora Marialba, um copo de vidro, né, e não um copo de plástico. Né? Quando você é secretário da Educação de São Paulo, você ganha copo de vidro, né? Claro que essa brincadeira tem a ver com a ideia, né, de uma certa honradez que se ocupa, mas eu não fui secretário de Educação de São Paulo para um dia sentar com o professor Carbonari e dizer, ó, você foi lá de Jundiaí e eu fui de São Paulo, certo? Jundiaí era uma das 4 maiores cidades do estado de São Paulo até o século XIX, mas São Paulo ultrapassou. Então, quem diria que há 40 e tantos anos a gente iria um dia ser secretário em cidades diferentes, mas isso, para que serviu? Para que serve? Por que o professor Carbonari hoje vai atuar com o Dr. Nalini dentro da Secretaria de Estado? Um lugar difícil, complexo, né? Que é complexo demais no dia a dia. E é tão fácil, né, de outro lado, você olhar o quanto que o respeito político é importante. Não é a cumplicidade. Você não pode ser cúmplice de um governo que você substituiu se o programa de governo que te elegeu é diferente daquele que estava antes. Porque a população fez uma escolha. E essa escolha tem que ser respeitada. O que é diferente de respeito político. Isto é, eu sei que o que fez aquele ou aquela que veio antes de mim, há coisas que são abraçáveis, outras são descartáveis. Claro que eu tenho uma vantagem. Quem foi o secretário de Educação que veio antes de mim? Paulo Freire. Né? Aí também não precisava, né, outra coisa. Aliás, aí era algo que caiu, né, dentro da circunstância. No entanto, se vocês observarem, preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Cuidado. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emborrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção em quem discorda de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Ó, tô pensando em comprar um carro Cortella, você tá louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu tô falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, eu tô pensando em comprar um carro. Você compra. Né? É bom porque movimenta o mercado. Cuidado. Eu sou casado com Cláudia,
não esta, a outra, que é com quem eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre, porque ela tem afeto por mim. Quando Paulo Freire propôs a educação como dialógica, ele não disse que a educação era reiterativa, isto é, que ela tinha que ficar o tempo todo com todo mundo bem do mesmo modo. Ele falava de diálogo e conflito. Nesse sentido, claro, volto a isso, cautela. No dia que a minha Cláudia, concordar com tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado, né? Aderido à portabilidade. Já imaginou? Claro que não. Preste atenção em quem discorda de você. Pode te auxiliar imensamente a superar, inovar e transformar.